Olá amigos, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e eu sou a Adalisa Vandolin. Eu gostaria de contar hoje eu gostaria de contar sobre uma coisa que eu tenho refletido durante esse tempo em que aconteceu esse cenário do roubo do meu telemóvel, que aos poucos eu tenho superado, mas eu posso afirmar que tenho aprendido absurdamente com este acontecimento. E há bocadinho eu acabei de assistir um filme gospel com o título O Milagre em... Esqueci o nome porque é uma expressão inglesa. Mas o que me chama a atenção é que, primeiramente, consegui mais uma vez concluir ou adquirir mais um pouco daquilo que estava a ser o meu pensamento, porque atualmente, nestes dias, Deus muito tem falado comigo e me confortado, o Espírito Santo tem me confortado, a fim de que muitas vezes, ao invés de eu querer me alegrar ou me lembrar do agir de Deus em outras coisas, eu me lembre realmente dos detalhes que Deus tem cuidado na minha vida. E eu acredito que, assim como eu, é a situação de muitos outros. Algumas vezes, em algum momento na vida, acabamos por caminhar e perder a noção diante de tudo que o mundo vai nos oferecendo, diante de como a vida começa a apertar mais ainda, diante de como nos apegamos a uma outra coisa ou pessoa. Esquecemos que Deus realmente, Ele está muito nos detalhes, está muito na simplicidade, está muito naquilo que Ele acha mesmo necessário fazer na nossa vida, independentemente de como será para nós. Sim, Deus é a pessoa que mais está interessada em nos ver felizes, é a pessoa que mais interesse tem em nos proteger, é a pessoa que mais interesse tem em nos fazer bem, em nos ver bem, mas nós esquecemos que Deus fala conosco nos detalhes. E enquanto eu pensava sobre a perda do meu telemóvel, em um momento eu pensei assim e disse, poxa, estou aqui triste e a lamentar, a pensar como seria, a pensar que eu queria comprar um outro telefone para os vídeos e não só, né? Estou a trabalhar, do pouquinho que eu trabalho, eu consigo juntar esse dinheiro, juntei um dinheirinho, vou vender este e vou comprar outro, e agora me acontece isso, logo no dia que eu iria vender o meu telemóvel, me acontece isso, fiquei assim, sem beira nem era. Logo na mesma fase em que tudo começou a subir, tudo que eu iria comprar já não era tudo, toda essa confusão. E nos dias em que, né, ficava assim isolada e tal, pensando, o Espírito Santo me levava à meditação, eu acredito. Então eu me levava à meditação e eu falava assim para mim mesma, eu devia estar a agradecer por estar, por exemplo, a trabalhar, por estar em vida, por Deus ter me concedido este trabalho que eu consigo fazer e Deus ter me permitido juntar esse dinheiro que eu juntei, porque independentemente de sonharmos, o domínio está nas mãos de Deus. E às vezes quando entregamos o domínio nas mãos de Deus e oramos, Deus toma tudo, Deus toma a minha vida, Deus faça isso, está a falar, mas parece que está a falar para mim também. E é isso que Deus faz. Deus faça isso, Deus toma isso, tens o domínio, cuida-me, controla-me, proteja-me, Deus sonda-me. Nós esquecemos que estamos a dar a autoridade, a autonomia em Deus de fazer o que lhe apraz. E muitas são as vezes que nós não entendemos os detalhes. Nós estamos nos resultados, nos deparamos com o resultado e nós não temos noção dos detalhes que Deus foi cuidando, do caminho que Deus foi me fazendo ter. Então eu fui pensando, todos estes anos, estes 4 anos que se variam, eu já andei fora de horas, estudo à noite, outras vezes só que tenho o costume de deixar meu celular, mas das vezes que já levei, nunca me assaltaram, das vezes que já saí, voltei tarde, nunca me assaltaram, das vezes que já fui para a igreja bem tarde, nunca me assaltaram, porque não é a forma que eu escondo o telemóvel, não é o facto de pôr no vibrador, não é o facto de não mexer na rua que faria com que não me assaltassem, outra coisa não me acontecesse ao telemóvel, mas era assim detalhes que Deus cuidava. E só Ele sabe, porque realmente permitiu que naquela instância o meu celular fosse. E de lembrar que a Bíblia nos conta sobre Jó, e que Deus é que permitiu com que o inimigo mexesse com Jó. Deus é que apresentou quem era Jó, assim que Satanás surgiu, a sua presença. Deus apresentou quem era Jó e Deus permitiu. Existem coisas que acontecem, existem coisas que Deus decide que nós não temos noção, não temos percepção. A mesma Bíblia diz que as coisas ocultas são para Deus, Ele que cuida disso. Então, e nesse filme relatava sobre um pai que
deixou de acreditar profundamente em Deus, falava sobre um pai que tudo duvidava, que já não queria orar com a família e etc. E diante do que aconteceu nesse filme, entrou um senhor, podemos assim dizer, numa escola primária com uma bomba pedindo um resgate, e se não desse ele iria matar todas as crianças, mas ele já tinha mesmo planos de matar todas as crianças. E então depois ocorreu um monte de coisas e a bomba realmente explodiu. Mas depois se foi averiguando que não havia possibilidades das crianças estarem vivas, ou seja, todas as pessoas, as crianças, os professores, não havia possibilidade de estarem vivas, não havia possibilidade daquela bomba tão potente e tão bem, de forma tão detalhada, foi desenvolvida por um senhor que era super, hiper inteligente. Começou-se a averiguar que algumas coisas falharam, que existiam fios na bomba que estavam cortados, que existia uma tal garrafa que ele usou que estava perfurada e não sei o que, um monte de fenômenos. Depois as crianças tiveram visões, depois as crianças oraram e mais algumas outras pessoas oraram, e as crianças tiveram percepção de entidades espirituais, as protegendo-lhes, ajudando a sair. Outras ouviram e ficaram mais perto da janela. Então, existem tragédias que realmente nós reclamamos que acontecem na nossa vida, que nos tiram a visão do quão Deus nos protegeu nos detalhes, nos tira a percepção de como Deus cuidou de nos proteger durante estas situações. E foi realmente uma lição para mim, emocionou-me muito poder consolidar este entendimento de como em Deus, ou de como estando em Deus e nos detalhes nós encontramos Ele mesmo, e que quando entregamos a nossa vida em Deus, mana, Deus tem a autonomia, Deus tem a autoridade, Deus tem o domínio, a soberania de fazer como lhe for conveniente. E importa que sim, deixemos Deus fazer, porque Ele sabe o que algumas vezes precisa doer para manifestar a glória dele, o que precisa doer para manifestar em nós conhecimento, crescimento, o que precisa doer para então entendermos quem realmente é Deus na nossa vida, quem realmente Deus faz, porque nós planejamos e pensamos a fundo e profundo de que isso e aquilo é mesmo nos detalhes daquilo que Deus vai fazendo, daquilo que Deus vai lapidando, as coisas que Deus vai tirando, as coisas que Deus vai colocando, as coisas que Deus vai permitindo chegar a ti, as que Ele não permite, as fases em que Ele permite algo chegar e outra fase que Ele permite não chegar. E se formos perceber, de alguma forma refletindo, nós vamos entender que cada mal que foi nos acontecendo tinha um motivo. E graças a Deus a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. E você é a ti, né? Você é a ti. E a ti que é cristão, assim como eu, ou você que de alguma forma acredita em Deus, saiba que todas as coisas Deus está a fazer para cuidar de nós. Todas as coisas têm um propósito. E depender totalmente de Deus faz toda a diferença. Depender de Deus, descansar em Deus. Vocês não têm noção de quanta esperança temos no coração, mesmo em meio às tribulações, dificuldades, perdas e atribulações, nós temos suportar em Deus. Você tem esperança de vida, nós temos esperança de vida, nós podemos acreditar na diferença, podemos acreditar que é possível, estamos nele ainda acreditando, mesmo perdendo tudo, não blasfemamos contra ele, assim como Jó disse que Deus que deu é o Deus que tira. Então depender desse Deus, mostrar o nosso amor a Deus, entregar a nossa dependência a Deus. E olha, uma coisa que também tenho refletido muito seriamente: quando Deus tira alguma coisa, quando Deus faz alguma coisa que não nos agradou, doeu muito, lutei muito para isso, essa dificuldade, eu queria mesmo isso, depois agora isso, não sei o que, agora eu precisava isso, eu já iria estar naquilo, eu já iria fazer aquilo. Se Deus não permitiu, não é para fazermos de tripa coração, não é para, não, como agora aconteceu isso, eu vou juntar o máximo de dinheiro, vou emprestar, vou fazer isso. Outros tomam decisões erradas, mas tudo para mudar um caminho que ele, a sua mente, não quer aceitar, que no momento Deus não permitiu que acontecesse. Eu sigo o pastor, se não me engano, Luciano Subirá, se assim não for eu vou rectificar, o pastor Luciano Subirá conta um testemunho dele, em que ele ia para um sítio que Deus o instruiu, que deixasse tudo e fosse para lá e tudo mais, e ele pôs tudo no seu carro, tudo que ele tinha, ele meteu naquele carro, e teve um acidente. Ele acordou no hospital, só tinha noção que estava no hospital e havia perdido absolutamente tudo. E ele disse que parou e disse para Deus: poxa, Deus me trouxe aqui para que eu perdesse tudo, Deus me trouxe aqui, eu já não sou nada para que não tivesse nada. E então, de alguma forma, ele justifica o porquê que Deus
supostamente lhe fez regredir, porque ele precisava ainda aprender determinadas coisas devido ao seu chamado pastoral que estava a correr de forma muito acelerada. Então, quando Deus tira alguma coisa, não é para fazermos o máximo dos possíveis, mover isso, mover aquilo, e é nesses momentos que muitos de nós nos perdemos. É nesse desespero de querer fazer as coisas na nossa vontade, no nosso tempo, como se nós tivéssemos o domínio, a capacidade de fazer tudo o que quiséssemos na nossa vida acontecer. Então, tal como digo sempre, não trago verdades absolutas, não sou a rainha das verdades, não sou a mãe da sabedoria, não sou a psicóloga disso, de nada daquilo, de etc. Sou apenas uma pessoa que reflete sobre a vida, que reflete sobre as coisas de Deus na minha vida e compartilho para que sejam vídeos para mim, para os meus futuros filhos e para outras pessoas que assim acharem de alguma forma bondade nestes vídeos e apreenda alguma coisa ou que lhe possa ajudar a refletir ou que de alguma forma lhe ajude a pensar de maneira diferente ao se tratar de um ou outro assunto que eu aqui fale. Então, bom, amigos, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e é tudo. Deus abençoe.